Vocês. Vamos falar de saúde agora? Anemia. Seja bem-vindo, doutor, mais uma vez. Pediatra Teu Fernandes, todos os meses participando conosco e tirando dúvidas de muitos pais. Prazer tê-lo aqui. Prazer é nosso e falar de um tema que faz parte do dia a dia, crianças, adultos, idosos, gestantes. Você sabia, Tati, que a anemia por falta de ferro é a deficiência nutricional mais frequente no Brasil em todas as faixas etárias? De 0 a 100 anos, anemia é a principal deficiência nutricional. É um dado alarmante, porque anemia, tá? Todo mundo pensa assim, né? Ai, doutor, meu filho está muito molinho, está dormindo demais, não quer comer. Preguiçoso. Ele não está com anemia? Às vezes está. Só que isso é o de menos. Isso aí nós chamamos de repercussões em curto prazo. Só que os estudos modernos, recém-publicados, alguns datados do mês anterior, acompanharam crianças de 0 a 19 anos de idade. Crianças que tiveram anemia desde a vida intrauterina. Ainda na barriga da mamãe. A gestante, ela está anêmica. Este filho passa a ser gerado num ambiente anêmico, num ambiente com deficiência de ferro. Nasce com deficiência de ferro. Vai ser amamentado por uma mãe com deficiência de ferro e vai crescer. E acompanharam essas crianças fazendo testes cognitivos. O que é teste cognitivo? Aprendizagem, desenvolvimento. E perceberam que o teste de coeficiente intelectual, de QI, dessas crianças aos 19 anos, eram de 5 a 29 pontos menor do que aqueles que não tiveram anemia. Nossa, que diferença grande. 5 pontos num teste de QI é um monte, imaginou 29. Então hoje a pediatria se preocupa não só com o hoje. Ah, não quer comer, adinamia, fraqueza. Eu até falo, isso é o de menos. Mas essas repercussões em longo prazo, porque vai mexer com cognição, com aprendizagem. Como é que você quer... Os reflexos futuros, né? Exatamente. Como é que você quer que ele passe num concurso, que ele estude? E tem mãe que fala, doutor, ele estuda, esforça, por mais que estuda, não consegue... É que nesse processo de desenvolvimento, na formação do nosso sistema nervoso central, o ferro é um elemento fundamental. E por que muitas pessoas desenvolvem essa deficiência? É devido à má alimentação ou não? Às vezes o nosso corpo reage diferente. Doutor, como é que funciona isso? Eu diria para você que 90% dos casos, de cada 100, 90 é por erro alimentar. E você sabe qual é o maior erro, Tati? Em criança, vou falar de criança agora. Sabe qual é o maior erro? Chama-se leite. Vou te explicar por quê. O leite contém cálcio. Quando chega no intestino, o cálcio é competidor do ferro. Então chega na hora de absorver, se tiver cálcio e se tiver ferro, o nosso organismo prefere o cálcio. E o ferro vai embora nas fezes. Ele não tem absorção. Então, por mais que a pessoa consuma, ou mesmo a criança, consuma alimentos ricos em ferro, se naquela mesma refeição ela consumiu o leite ou algum outro alimento rico em cálcio, lá dentro do nosso organismo, ferro e cálcio não se bicam? Não se bicam. Aí o corpo elimina o ferro e absorve só o cálcio. Exatamente. E aí então vamos para a primeira grande dica de hoje. Nunca, nunca na alimentação tomar leite junto com o alimento. Você vai jantar? Ah, quero tomar um milkshake junto. Não é aconselhável em termos de ferro. Para crianças, atenção para crianças. Tem criança que acaba de almoçar, acaba de jantar, a mãe já vem e dá uma mamadeira. Mamadeira tem leite, leite tem cálcio. Então, não se admite que você dê leite num espaço menor que 1 hora entre a alimentação e tomar o leite. Então, se o seu bebê comeu a papinha ao meio-dia, não dê leite antes da 1 hora da tarde. Então, tem que ter esse período para dar tempo do ferro ser absorvido, para depois ter a absorção de outro elemento, do cálcio, por exemplo. Além do leite, quais são os outros erros mais comuns cometidos? Às vezes até sem saber, né? A gente está fazendo algo errado, mas por falta de conhecimento
não tem noção de que aquilo é errado. Quais vou- são as outras pegadinhas da nossa alimentação? Nossa, eu vou contar um agora, que ainda bem que você está sentada, e se tiver algum telespectador que estivesse em pé, sente, porque agora vai cair da cadeira. Um dos grandes fatores que diminui a absorção do ferro é você não saber cozinhar o feijão. Um elemento que está no dia a dia de todo mundo. E o feijão é rico. Riquíssimo, desde que você saiba fazer o feijão. Ou seja, se eu cozinhar errado, eu não vou absorver o ferro do feijão. Exatamente. Sabe por quê? Você sabe qual é o grande segredo do feijão, para cozinhar feijão? Vocês sabem? Você tem que deixar o feijão 24 horas de molho. Minha avó fazia isso, doutor. Porque o feijão tem uma substância chamada fitato. Esse fitato, ele bloqueia, ele forma uma barreira lá no intestino contra a absorção do ferro do próprio feijão e da própria carne, das outras coisas que você colocou no seu prato. Então você, para fazer feijão, que é chamado ferro não M, você tem que deixar o feijão de molho de um dia para o outro. E com uma dica, se for possível, se der para você fazer uma troca de água, melhor ainda. E outra dica, nunca, economia boba de água, nunca cozinhe o feijão na própria água que ele ficou de molho. Joga a água fora e cozinha o feijão. Tá. Doutor, então assim, Ele a gente tem que perde deixar o fitato. feijão 24 horas de molho. Exatamente. Não adianta deixar 2, 3 horinhas de molho. Não adianta nada. Tá, tem que Eu ser já vi gente 24 fazer horas de isso. molho. Minha esposa, outro dia, eu briguei com ela. 7 horas da manhã, eu falei, o que você está fazendo? Ah, eu esqueci de deixar o feijão de molho, eu vou colocar agora para fazer no almoço. Falei, não faça. Não adianta. Ó, Tem que- esposa já levou puxão de orelha. Pior que ela Tem está que ser escutando. 24 horas. Como que é o nome dela, doutor? Cristina. Cristina, um beijo pra você, Cristina. A gente acaba dividindo, inclusive, um pouquinho da rotina do doutor em casa, né, no ambiente familiar. Mas é uma dica importante, porque eu também tô levando puxão de orelha, porque eu não deixo feijão de molho todo esse tempo. Minha avó deixava. É. Olá. Para perder o tal do fitato. Tem que ficar 24 horas 24 de molho. horas. E Trocar outra a dica- água, se possível. Sim. Não outra cozinhar dica. o feijão com essa água que ficou de molho. Nunca. Tem gente que coloca 2, 3 colheres de vinagre nesse feijão. Dá diferença? Não, interfere, isso doutor? não vai interferir em nada. Mas tem uma coisa que vai interferir. Se você cozinhar o feijão sozinho, o feijão é um ferro vegetal. É um ferro de baixa... Apesar dele ter muito ferro, esse ferro, para ser absorvido, ele precisa de um carregador. Qual é a dica? Pega pedaços de carne e cozinha junto com o feijão. Quando eu falo carne, eu até dou a dica para as mães quando faz papinha para criança. Coraçãozinho de frango é uma excelente carne, riquíssima em ferro. Moela, riquíssima em ferro. O tutano, que para falar chique, o ossobuco, ou tutano, ou osso, para cozinhar junto. Isso daí é ferro M, com ferro não M. Os dois se unem e são altamente absorvidos. Você aumenta o poder de ferro do feijão. Te adorei, doutor. O tempo desse bloco acabou, mas eu não vou deixar o senhor embora, porque eu quero aprender mais sobre anemia e como a gente pode reverter esses quadros, né, dentro da nossa casa. Quer aprender mais comigo? Só ficar ligada, porque no próximo bloco, o pediatra Tadeu Fernandes permanece conosco, dando outras diquinhas e compartilhando truques, inclusive, independente da faixa etária, né? O senhor falou que a anemia atinge todas as faixas etárias, então criança, adolescente, os pais, os avós que nos acompanham, fiquem sintonizados. Próximo bloco tem mais. Pediatra Tadeu Fernandes aí mais uma vez conosco. Muito obrigada, viu, doutor Tadeu? Doutor, pergunta interessante da Virna Andrade. Tati, já que vocês estão falando de ferro e sobre o feijão, que é rico em ferro, é melhor a gente sempre consumir alimentos com ferro junto de alimentos ricos em vitamina C ou isso é mito? Virna, obrigada pela mensagem através do Facebook. Ela mandou a perguntinha. Excelente pergunta. Esse é um ponto positivo. Tem os fatores de interferência e os fatores que favorecem. A vitamina C aumenta a absorção do ferro. Então, uma boa dica, junto com a sua refeição, um suco cítrico, uma laranjada, uma limonada, um suco de abacaxi, você vai aumentar a absorção do ferro. Então, o ferro tem absorção aumentada quando você come uma fruta ou um suco de fruta junto com a refeição. Olha que coisa legal. Junta o útil ao agradável. E vai ter outras vitaminas, vitamina C e por aí vai. Doutora, a gente falou muito do feijão, mas em relação às outras leguminosas, por exemplo, grão de bico, lentilha, também são ricas em ferro ou só o feijão? Todas são ricas em ferro e todas são ricas em fitatos.
aquela coisinha que fica grudada na leguminosa e você precisa deixar 24 horas de molho para se desprender. Então, tudo que eu falei para o feijão, deixar de molho 24 horas, vale para lentilha, para ervilha, para grão de bico, as leguminosas. Perfeito. Outros alimentos ricos em ferro, doutor? A gente falou então das Ótimo. leguminosas. Tem algum outro? Nós dividimos o ferro em ferro M, que é ferro animal, e ferro não M, que é o vegetal. Então, esse ferro M é o que tem o maior teor de ferro. Então, aqui que está o ferro. E olha uma dica. Quanto mais escura for a carne, mais ferro ela tem. Então, qual é a carne que tem mais ferro? Qual que é a mais escura de todas? O fígado. Depois, coraçãozinho, moela, a carne vermelha. Olha só quem vai ficar em último lugar. O frango. Tá? O teor de ferro é pouco. O ovo tem muito ferro. Mas, Tati, você sabe comprar ovo? Doutor, me deixou que não saia justo. Na verdade, eu vou lá no supermercado, pego a caixinha e levo para casa. Hein? Não, você tem que perguntar para o vendedor onde morava a galinha que botou esse ovo. Eu tenho que saber onde a galinha morava, doutor? Sim, se ela morava numa granja. A granja totalmente fechada. Você já viu galinha dentro da granja? Gente, peraí, para tudo que eu preciso aprender a comprar ovo, que eu tô descobrindo nesse momento que eu não sei comprar ovo. Meu marido não me escute, que senão meu marido, eu vou aguentar o meu marido. Você sabe comprar ovo? Minha amiga, você sabe comprar ovo? Vamos aprender juntos. Você tem que saber onde morava a galinha. Se a galinha Então é uma tem que galinha ser- de granja, ela fica trancada numa jaulinha para engordar, ela não se mexe. Tá. Toma sol? Não. Se a galinha não toma sol, ela não sintetiza vitamina D. Ovo, a gente prescreve muito ovo por causa da vitamina D. Esse ovo da galinha de granja não tem vitamina D. O cara não toma sol. Que interessante. A isso. galinha de granja, da onde vem a vitamina A e da onde vem o ferro? Do milho. A galinha de granja não come milho, ela come ração. Então o ovo não tem ferro e não tem vitamina A. Então esses ovos de galinha de granja e nada, São olha, pobres Tati, em não come ferro. nada não. Ai, Prefiro doutor, eu comer vou prestar nada. atenção, que eu não... Agora, Agora se eu você aprendi. compra a galinha, o ovo de uma galinha, a moda antiga, que toma sol, que come milho, come minhoca, esse Esse ovo ovo é tá rico. riquíssimo em ferro, vitamina A, vitamina D. Gente, que curioso, tá aqui. Você viu? Não foi só a esposa do doutor, não, que levou puxão de orelha, porque eu também levei, mas a vida é assim, a gente aprende todo dia. Aprendi já como comprar ovo, viu? Aprendeu. Posso fazer mais uma pergunta, doutor? Ai, ai, ai. Muita gente fala que se eu cozinhar na panela de ferro, melhor, porque eu vou oferecer mais ferro para o organismo. E tem gente que eu já vi, coloca prego na hora de cozinhar o alimento, porque daí vai passar ferro para o alimento. Mito. Isso é um mito. Quando você coloca o ferro na comida, ou quando você cozinha em panela de ferro, o ferro realmente vai para o alimento. Só que esse ferro do prego, esse ferro da panela, é chamado ferro metal. E o nosso organismo não absorve ferro metal. Tanto é que essas pessoas que fazem isso, cozinham em panela de ferro, colocam prego no feijão, pergunto para vocês, que cor que ficam as fezes? Estão respondendo, ficam escuras, ficam quase pretas. Por quê? É o ferro saindo nas fezes. Então você coloca pela boca, sai tudo pelas fezes. Ele O não corpo é. não absorve. A palavra mágica é biodisponibilidade. Tem muito ferro, mas pouco biodisponível. Já que nós estamos na história do mito, Por favor. na sua opinião, você acha que beterraba tem muito ou pouco ferro? Beterraba, Eu acho que muito. zero ferro. Ai, meu Deus, eu tô errando hoje, gente. Não sei Zero. comprar ovo e não sei da beterraba. A beterraba, não fala, não, vou bater suco de laranja com beterraba. beterraba. Fica Eu aquela faço cor, isso. fica aquela cor de sangue, né? Então você pensa, nossa, E não tem ferro a beterraba? é pobríssima e rica em fitato. Até diminui a absorção do ferro. Eita, então o ideal é o ovo da galinha que come milho, A galinha que caipira que passeia, fala, a galinha, o ovo caipira. o ovo caipira. As carnes, quanto mais escuras, melhor. Isso. Leguminosas, desde que a gente deixe de molho 24 horas. Se Exatamente. possível, troca a água pelo menos uma vez. Isso. Então, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. Só faltou falar da folha verde. Folhas verdes, escuras. Verdade. Sim, o espinafre é rico em ferro. Vai acertar agora. É. Rúcula também. Rúcula, couve também. Couve também. Desde que Cru.
você coma cru. Ai, alguma eu acertei. Se Tem que ser você cru. cozinhar, você vai perder, você vai diluir todo o ferro que está na verdura. Daí você pega aquela água, você joga fora com todo o ferro e você vai comer a verdura refogada. E se alguém perguntar, ah não, eu só como verdura refogada. Tá bom, come a verdura. Agora a dica, aquela água que você cozinhou, o espinafre, o brócolis, a couve, você usa aquela água que está riquíssima em ferro para cozinhar o arroz, que é zero ferro. E você deixa o arroz rico em ferro. Legal. Doutor, meu máximo, viu? Por isso que eu gosto do senhor sempre vem no programa, porque ele sempre ensina a gente. Tem uma telespectadora, deixa eu achar o papelzinho dela aqui, de Coronel Pacheco, Minas Gerais, dona Terezinha das Graças. Ela tem 98 anos, doutor. Faz 12 anos que ela sofre com anemia. Bem que o doutor falou, né? Anemia não é só criança, não, em todas as faixas etárias. E ela quer saber o que pode melhorar. Ela falou que já tomou injeção de tudo quanto é coisa e não consegue resolver o problema da anemia. Quais seriam as orientações para ela? Isso 12 vale também, anos já com anemia? isso vale para criança também. A gente tem que fazer um exame bem básico e barato. Chama-se pesquisa de sangue oculto nas fezes. Pesquisa de sangue Oculto nas fezes. Às vezes ela está eliminando sangue oculto na pessoa idosa, isso é muito frequente nas fezes. E aí, por isso que fica sempre baixando, dando graus de anemia. Criança é muito frequente. Com crianças, atenção, quando você dá o leite de vaca in natura, o leite de vaca integral, para crianças abaixo de 1 ano de idade. Criança abaixo de 1 ano de idade tem que tomar uma fórmula infantil feita para criança. Se você dá leite integral para uma criança abaixo de 1 ano de idade, esse leite causa microsangramentos no intestino e começa a perder sangue e começa a ter anemia. Outra causa também de anemia em criança muito frequente são as verminoses, porque o verme, a giardia, o amarelão, a doença do Jeca Tatu, os vermes ficam lá no intestino sugando sangue. Você pode tomar quanto ferro for necessário, que você vai estar alimentando o seu verme e não você. Então precisa ver também se não tem uma verminose associada. Doutor, muito obrigada, viu? De coração. Eu que agradeço. Por todas essas dicas compartilhadas. Nos vemos novamente no final do mês. No final do mês. Muito bom, viu? Do próximo mês. No próximo mês. Doutor sempre aí uma vez por mês, participando do nosso programa, ensinando a gente sobre tantas coisas importantes, né, e essenciais para a nossa qualidade de vida e também pensando na saúde de toda a nossa família. Quer falar direto com o doutor? Todos os contatos estão sendo divulgados agora para vocês. Bom restinho de semana, doutor. Saio de férias a partir de segunda, mas quando eu retornar quero te encontrar aqui para mais uma prosa boa. Boas férias. Combinado? Obrigada, doutor.